Fala, pessoas! E aí? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Vamos trabalhar mais um pouquinho? Claro, a gente precisa trabalhar, não é? Queridos amigos, hoje a gente continua o nosso encontro fisiológico, tá certo? Nós ainda vamos falar de algumas glândulas e alguns hormônios que compõem o nosso sistema endócrino, tá certo? Então a gente já teve uma primeira aula sobre a fisiologia endócrina, parte um, onde a gente conversou aqui sobre o eixo hipotálamo-hipofisário. Legal? Mas diante da importância das outras glândulas e os seus hormônios, então é, claro, necessário que a gente trabalhe também, não é, essas outras glândulas com as suas respectivas funções e disfunções, já que é o que mais, geralmente é o que mais é cobrado. Legal? Então vamos lá, tá certo? Eu vou reduzir aqui a minha telinha para ficar sempre com vocês, passando aqui as principais informações relativas ao nosso sistema endócrino. Tranquilo? Bom, primeira glândula que nós vamos estudar após o eixo hipotálamo hipofisário é a glândula tireoide, tá certo, pessoas? Essa glândula aí que vocês estão vendo no centro do nosso slide, certo? A glândula tireoide, ela é uma glândula que se localiza nessa região central do pescoço, onde nós temos principalmente uma estrutura anatômica, um processo anatômico que se destaca nos homens, que permite que a gente consiga localizar a glândula tranquilamente, facilmente apalpada, que é, obviamente, a cartilagem tireoide. Essa proeminência aqui, chamada de proeminência laríngea, é a proeminência que nos homens é conhecida como pomo de Adão. Logo aqui abaixo você tem os lobos da cartilagem, ou melhor, os lobos da glândula tireoide, que são esses dois lobos aqui. Perceba que a glândula, portanto, é uma glândula que tem esses dois lobos ligados por um istmo, uma glândula que é formada por células foliculares, glândula essa que tem uma importância grande, porque ela vai produzir e secretar dois hormônios importantíssimos: o hormônio T4, também conhecido como hormônio tiroxina, ou tetraiodotironina, e o hormônio T3, também conhecido como triiodotironina. Legal? Existem algumas dessas células foliculares que também produzem um hormônio importante, não menos importante, chamado de calcitonina, que é um hormônio também conhecido como tireocalcitonina, que vai controlar os níveis de cálcio no nosso sangue. Já já eu falo mais sobre esse hormônio, até porque a tireoide, ela apresenta uma regulação através de um mecanismo de biofeedback com as paratireoides, com o paratormônio, justamente na regulação dos níveis de cálcio. Então vamos especificadamente agora falar da tireoide, certo? Não esquecer que o eixo hipotálamo hipofisário, ele vai secretar a adenohipófise, o TSH que vai justamente fazer a regulação da tireoide. Então não esqueça, a tireoide é uma glândula regulada por um hormônio que é produzido pelo eixo hipotálamo hipofisário. Lembrar as substâncias, os hormônios que são secretados pelo eixo hipotálamo hipofisário são chamados de hormônios tróficos. Lembrar deles? O TSH, a tireotrofina, o GH, o hormônio do crescimento, o ACTH, o adrenocorticotrófico, a prolactina, os gonadotróficos, FSH e LH. Todos esses hormônios são hormônios da adenopófise que fazem o que a gente chama de controle trófico, eles regulam outras glândulas. Portanto, a tireoide, né, após a regulação do TSH, vai justamente produzir T4 e T3. E aqui você tem uma espécie de biofeedback que vai justamente coordenar a regulação desses hormônios. Se eu tenho muito T4 ou T3 na circulação, eu mando reduzir lá no eixo hipotálamo hipofisário. Se eu tenho pouco, eu mando aumentar lá no eixo hipotálamo hipofisário. Fazendo de novo aqui a minha setinha para regular bem direitinho. Então, se eu tenho pouco, eu mando aumentar. Certo? Então, o eixo hipotálamo hipofisário, ele é justamente importante para fazer essa regulação. Legal? É importante também, destaca-se também o principal aspecto funcional
da tireoide. A tireoide, ela, vou colocar aqui a sua regulação, a regulação da tireoide está diretamente relacionada ao chamado metabolismo, controle do metabolismo basal. O que é que seria o metabolismo basal, Adalto? Seria uma quantidade de bioenergia necessária, uma quantidade de reações químicas necessária justamente para manter o seu organismo funcionando dentro de um estado de homeostase. Isso é o que chamamos de metabolismo basal. Por isso, quando nós temos alterações relacionadas à hipersecreção ou à hipossecreção, essas alterações vão justamente afetar esse metabolismo basal. Por exemplo, nessa primeira imagem que nós vamos ter aqui das alterações relacionadas à secreção da tireoide, nós temos aqui uma hipossecreção, ou seja, o resultado do que chamamos de hipotireoidismo. O hipotireoidismo, como o próprio prefixo já diz, hipo vai justamente reduzir o que a gente chama de metabolismo basal. Ora, se vai reduzir o metabolismo basal, você vai ter uma hipossecreção desses hormônios. Uma das principais características do hipotireoidismo é o que a gente chama de bócio. Esse bócio que nós estamos observando aí com relação à região da tireoide aumentada, a hipertrofia da tireoide, ela se destaca aqui na região central do pescoço desses indivíduos que parecem ser, inclusive, pessoas de uma tribo. Esse bócio ele é considerado o chamado bócio endêmico em função de uma carência de iodo na região, que obviamente está diretamente ligada a uma circunstância de desnutrição. Portanto, o bócio é uma característica destacada do hipotireoidismo. Mas, se a gente for analisar, por exemplo, o metabolismo basal, então, na hipossecreção do hormônio, nós vamos ter, por exemplo, uma redução desse metabolismo energético. O indivíduo ele vai estar sonolento, o indivíduo ele vai ter, portanto, obesidade, tendências à obesidade em função da apatia, da inapetência física, é um indivíduo que vai ter um descontrole, portanto, do seu mecanismo regulador da glicemia, da lipogênese, então ele tende a ter obesidade. É um indivíduo que vai apresentar, por exemplo, bradicardia, né, em função até mesmo da própria disfunção cardiovascular, sonolência. Em crianças, importante, em crianças, nós vamos, por exemplo, associar o hipotireoidismo a uma situação de cretinismo. O que é o cretinismo? O cretinismo é uma disfunção, não é, do desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, quando há, por exemplo, uma hipossecreção do hormônio, a gente tende a ter um desenvolvimento cognitivo reduzido. E esse desenvolvimento cognitivo reduzido pode afetar, sim, né, cronicamente a vida desses futuros adultos, certo? Ok, pessoas, tudo tranquilo? É importante também a gente lembrar que existe uma outra característica relacionada ao hipotireoidismo, que eu vou inclusive colar aqui na nossa imagem, é o chamado mixedema. Mixedema. Vocês estão vendo aí, por exemplo, uma pessoa que está com os seus braços bem inchados, certo? E com a pele apresentando um aspecto de casca de laranja. Esse edema, pessoas, ele é característico da própria hipossecreção dos hormônios. E esse mixedema, por exemplo, no hipotireoidismo, ele é observado, né? E a gente percebe que há um edemaciamento dos membros superiores bem acentuado. Legal? Uma característica importante. Beleza? A causa da doença do hipotireoidismo está também diretamente ligada, a principal causa, imagine, a uma doença autoimune, que a gente chama de tireoidite de Hashimoto.
tireoidite de Hashimoto. Então, se ligue, a tireoidite de Hashimoto nada mais é do que uma tireoide que vai ter uma secreção reduzida por causa de uma reação autoimune. Já o contrário é o hipertireoidismo. E quando a gente fala do hipertireoidismo, nós falamos agora de uma secreção aumentada. Então, o hipertireoidismo se caracteriza pelo aumento do metabolismo basal. Esse aumento do metabolismo basal gera, portanto, taquicardia, gera, portanto, um aumento da, do que a gente chama de irritabilidade. Isso faz com que o indivíduo ele tenha insônia ao invés de sonolência, insônia. Ele aumenta a sua hiperventilação, ou seja, o indivíduo que fica ofegante. Ele tende a perder peso, então há, portanto, uma perda de peso acentuada. E aqui a gente observa também algumas situações, né, de edema relacionado à hipersecreção dos hormônios. Como a gente vê aqui, por exemplo, esse inchaço, né, na bolsa palpebral, no inferior, que é o que chamamos de bócio exoftálmico, certo? O bócio exoftálmico. E aqui dá para a gente perceber que o bócio exoftálmico está diretamente ligado a esse esbugalhamento dos olhos, né? Os olhos que meio que saem da órbita, que é o que a gente chama de exoftalmia. Esse esbugalhamento para fora, né, é uma característica do que chamamos de hipertireoidismo, certo? É importante também lembrar que o hipertireoidismo também é uma doença de caráter autoimune, e a gente conhece essa doença como doença de Graves. Doença de Graves. É a principal causa do hipertireoidismo é a chamada doença autoimune. Há uma necessidade também de nós destacarmos que o bócio ele também pode ser observado no hipertireoidismo, tá? Então é importante que a gente observe que o bócio ele pode sim também ser considerado um sinal de hipertireoidismo. Não podemos destacar, não é, essa característica de ambas as disfunções da glândula. Tudo bem, pessoas? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Então, tireoide, fechou tireoide, tudo beleza. Vamos agora para as paratireoides. Perdão, as paratireoides. E nesse momento, destacar, por exemplo, a ação do hormônio das paratireoides junto ao hormônio calcitonina, que é justamente um hormônio produzido pela tireoide. Aí a gente percebe, por exemplo, que há uma regulação anatômica bem próxima, uma vez de que as paratireoides são 4 glândulas ovoides que se localizam na porção posterior. Aqui você tem a visão posterior da tireoide. Essas 4 glândulas são ovoides e elas estão diretamente ligadas ao controle do cálcio, a regulação, portanto, do cálcio, certo? O cálcio e, claro, como os sais de cálcio envolvem, por exemplo, o fosfato, então a gente termina tendo uma ação de ambos os íons, os sais minerais, cálcio e fosfato, associados ao PTH. PTH é justamente o hormônio conhecido como paratormônio. Paratormônio. Hormônio que vai atuar, como eu já havia dito anteriormente, hormônio que vai atuar junto da calcitonina. O que um faz, o outro desfaz. Então, nós temos também hormônios que são antagônicos. Observe que o PTH, aqui a gente vai analisar as setas cheias, o hormônio PTH, ele tende a ter uma retirada, ele tende a regular, por exemplo, a desmineralização óssea. Então, aqui, regulando o aumento dos níveis de cálcio. Então, o PTH, ele é conhecido como hipercalcemiante. Isso, claro, olhando para o sangue, tendo como referência o sangue. Então, tendo referência o sangue, o PTH ele é um hormônio hipercalcemiante. A tendência é que ele desmineralize para justamente mineralizar, perdão, mineralizar, não é, o cálcio no sangue,
certo? Já a calcitonina, ela tem uma ação contrária. A calcitonina, ela vai justamente ter uma ação hipo, hipocalcemiante, certo? Hipocalcemiante. Ou seja, a calcitonina, ela aumenta, né, eita, eu coloquei, ficou, né, fora aí do esquadrinhamento da minha imagem, mas não tem nada não, certo? É um hormônio que vai, portanto, ter essa, vou apagar aqui, eu escrevo direitinho para não misturar, por exemplo, com a minha fotinha, né, com a minha imagem. Então, é um hormônio que é colocar aqui embaixo, calcemiante. Agora sim, certo? Então, ele retira o cálcio do sangue e deposita novamente nos ossos, tá? Essa é a ação da calcitonina. Legal? Então, você vê que um hormônio está diretamente ligado ao outro. Falando mais do PTH, a gente percebe que o PTH, ele é hipercalcemiante também com relação à absorção de cálcio no intestino e também ele é hipercalcemiante com relação aos rins. Os rins que têm uma função importante de fazer toda a filtragem do sangue. Portanto, se a gente tiver um excesso na secreção desse hormônio, que a gente caracteriza como hiperparatireoidismo, se a gente tiver uma hipersecreção do PTH, a tendência é que nós tenhamos o que a gente chama de litíase. O que é litíase, Adalto? É a formação de cálculos, pedras, principalmente nos rins, certo? Já que lá nós temos uma regulação importante dos nossos sais minerais, ok? E a gente, inclusive, pode eliminar esse excedente na própria urina. No caso do fosfato, a gente observa que o PTH, enquanto ele aumenta os níveis de cálcio no sangue, ele retira do sangue o fosfato, né? Então, a seta tracejada aqui indica justamente a ação do PTH sobre o fósforo. Tá? Em relação à calcitonina, é o contrário. Enquanto que ela retira do sangue, portanto, ele é hipocalcemiante para o cálcio, né? Ele devolve o fosfato para o sangue. Então, ele retira a calcitonina, retira e devolve para os ossos o PTH, perdão, o fosfato com relação à calcitonina, devolve, portanto, a calcitonina devolve esse PTH para o sangue. Certo? Então, é sempre uma relação contrária. PTH tira do osso, põe no sangue, volta com fosfato para o osso. Calcitonina tira do sangue, devolve para o osso o cálcio e, claro, com relação ao fosfato, ele devolve para o sangue novamente. Certo? Então, assim a gente vai mantendo o equilíbrio dos sais de cálcio e de fosfato. Tudo bem? Tranquilo? Vamos embora. Continuando. Agora falar das chamadas adrenais ou adrenais ou suprarrenais. São as glândulas que localizam-se, como o próprio nome já é bem esclarecedor, são glândulas que localizam-se na região que fica anatomicamente sobre os rins. Essas glândulas, elas apresentam uma anatomia bem organizada, bem distribuída em uma região cortical, que nós chamamos de córtex da adrenal, e uma região central que a gente chama de medula. A região cortical é aquela que mais se destaca, principalmente por causa dos seus hormônios, os chamados mineralocorticoides, os glicocorticoides e os andrógenos, que são hormônios produzidos pelo córtex da adrenal. Com relação aos mineralocorticoides, o mais importante hormônio é a aldosterona. A aldosterona é um hormônio que vai, como o próprio nome já diz, vai fazer uma regulação da permeabilidade dos nossos sais minerais, lá nos túbulos renais, inclusive. Vocês devem, né, dar uma olhada, dar uma revisada na nossa aula de sistema excretor, ok? Então, lá na regulação da reabsorção desses sais, nós temos a ação direta da aldosterona. Inclusive, como ele aumenta a permeabilidade desses sais, a gente, não é claro, tem uma relação direta desse hormônio com a tensão arterial. Lembra, sempre que a gente aumenta a permeabilidade salina, a gente aumenta a concentração vascular. E isso, claro, ele pode, obviamente, afetar o que a gente chama de permeabilidade da água. Então, a regulação desses sais que vão
ser reabsorvidos, por exemplo, não é, pelos capilares peritubulares, não é, esses sais são, obviamente, promovidos pelo hormônio aldosterona, e isso vai afetar a nossa função, não é, cardiovascular. Já em relação aos glicocorticoides, o principal glicocorticoide é o hormônio cortisol, também conhecido como cortisona. É um hormônio importante que está diretamente ligado, inclusive, ao nosso comportamento. Então, em situações de estresse, por exemplo, em situações de ansiedade, o hormônio cortisol, ele é um hormônio importante na regulação, inclusive glicêmica, na regulação dos nossos carboidratos. Por isso, nós temos um hormônio de natureza glicocorticoide. E observe que todos eles têm essa caracterização na molécula. Corticoides, lembra? Se são corticoides, eles são derivados de esteroides. Sim, são hormônios lipídicos. Muito bom. Com relação aos andrógenos, nós temos aqui alguns hormônios masculinizantes que têm uma função importante na maturação das características sexuais secundárias, certo? Já a medula da adrenal, aqui eu vou destacar o nosso mais conhecido hormônio, que é a adrenalina. A adrenalina, um hormônio que tem uma característica importante, porque ele é um neurohormônio, ele está diretamente ligado ao controle das ações do sistema nervoso simpático, é um hormônio adrenérgico, portanto, ou melhor, é um sistema adrenérgico. Ele é um sistema que vai, por exemplo, coordenar as funções relacionadas ao aumento das contrações cardíacas, ataque cardíaco, ao aumento da ventilação pulmonar, numa situação de risco, uma atividade, né, de risco, um esporte radical, uma situação de fuga. É um hormônio que vai, por exemplo, ativar a nossa contração pupilar, chamada midríase. É um hormônio que vai, por exemplo, aumentar a nossa capacidade de uso bioenergético. Então, nós temos várias ações que são chamadas de adrenérgicas e que são, claro, produzidas pela medula adrenal. Não se esquecendo que o eixo, não se esquecendo que o eixo hipotálamo hipofisário tem uma ação importante porque é ele que vai produzir e secretar o ACTH, o adrenocórtico-trófico, que vai justamente regular a ação das suprarrenais. Tudo bem? Tudo bem, meus queridos? Fechou? Massa! Diante dos principais tipos de disfunção, então, repetindo aqui os mineralocorticoides, glicocorticoides e andrógenos, só para a gente repetir, né, e destacar bem a ação desses hormônios do córtex. Diante das disfunções, vamos falar de duas doenças importantes. A doença de Addison, que envolve uma deficiência dos níveis hormonais, certo? Uma deficiência, portanto, dos níveis hormonais produzidos na suprarrenal. Inclusive, é importante destacar que os níveis de ACTH, inclusive, estão elevados justamente porque há uma deficiência dos hormônios das adrenais. Isso gera algumas sintomatologias associadas a alguns sinais clássicos da chamada doença de Addison, que é, por exemplo, a hiperpigmentação, ou seja, a pele ela apresenta uma tonalidade bronzeada em algumas regiões, em outras há uma despigmentação, inclusive. Nós temos uma insuficiência cardíaca com baixa tensão arterial, hipoglicemia, pouca tolerância ao estresse, pessoas que ficam irritadiças, fadiga e fraqueza muscular, perda de peso acentuada, então dá para a gente ver esse exemplo desse modelo aqui bem mais magro, atrofia, né, da glândula, atrofia inclusive da própria e disfunção da própria suprarrenal, certo? Perda urinária de sais, né, e de água e retenção de potássio. São algumas características, inclusive com o emagrecimento, nós temos também diarreia e vômito como sinais da doença de Addison. Já ao contrário, a doença de Cushing, ela é o hipercortisolismo. Então, é uma produção, uma hipersecreção do cortisol. As três principais causas estão diretamente ligadas à secreção excessiva do ACTH, muitas vezes associado a algum determinado tipo de tumor de eixo hipotálamo hipofisário,
ou tumores das próprias suprarrenais, ou tumores não hipofisários, né? Tumor não hipofisário secretor de ACTH, uma espécie de tumor aí que vai, não é, auxiliar na produção, não é, acentuada de ACTH. E havendo essa produção acentuada, você tem o hipercortisolismo. Isso gera transtornos emocionais, já que o cortisol está diretamente ligado ao comportamento, faces de lua, um aspecto arredondado, né, do rosto, corcova de búfalo, que é essa corcova aqui, como se fosse aquele cupim do boi, né? Uma espécie de, como se tivéssemos uma cifose, hipertrofia cardíaca, aumento do tamanho do coração, causando hipertensão, pele fina e enrugada, inclusive com várias estrias abdominais presentes, superficiais, amenorreia nas mulheres, osteoporose, regiões com pequenas hemorragias, que nós chamamos de equimoses, hipotrofia e fraqueza muscular, além de algumas hemorragias mais difusas, como as púrpuras. Tudo bem? Tudo certinho? Muito bom. E uma outra glândula que se destaca nesse momento é o pâncreas. Uma glândula que tem uma ação anfícrina. Não se esqueça, não se esqueça, deixa eu só organizar melhor aqui a minha imagem para que vocês não percam o seu professor Adalto Neto, para que ele fique sempre bem visível. Então, deixa eu melhorar aqui a minha imagem. Tudo bem? Melhorou, melhorou mais. Então, quando a gente fala do pâncreas, a gente fala de uma glândula que tem uma ação que nós chamamos de anfícrina. Então, essa glândula, ela sendo anfícrina, ela apresenta, portanto, uma secreção endócrina e uma secreção exócrina. A secreção exócrina está diretamente ligada à produção de um suco chamado suco pancreático, que vai ser secretado pelos ácidos pancreáticos, que estão aqui em destaque, e que vão sendo eliminados no momento da digestão pelo ducto pancreático principal, que é esse ducto aqui, certo? Esse ducto gera, portanto, o suco pancreático que vai ser lançado no intestino. Já a porção endócrina está diretamente ligada a essas células aqui centrais. A gente tem na periferia os ácidos e essas células centrais que compõem as ilhotas de Langerhans, ou, né, como a gente geralmente conhece, ilhotas de Langerhans. Essas células elas produzem três hormônios importantes: as células alfa, que vão produzir um hormônio chamado glucagon, que é o hormônio que vai ter um destaque aqui em função da sua regulação com a insulina, que é produzida pelas células beta, hormônios importantes na regulação dos níveis de glicemia e também dos níveis lipídicos. E nós temos também as chamadas células delta. Essas células delta produzem um hormônio que é menos conhecido, que é a chamada somatostatina, um hormônio que regula a secreção tanto das células alfa como das células beta. Ainda temos as células gama, que vão produzir o peptídeo pancreático, mas que a gente não destaca no ensino médio. O que é que vai acontecer? Essas ilhotas elas vão, né, lançar os seus hormônios aqui no interior da corrente sanguínea, que vai diretamente para o fígado. Né? Aqui temos o estômago na frente, então vamos lá para o fígado. Aqui, imagine o nosso fígado aqui, vai fazer todo o processamento de controle da chamada glicemia. Então, a regulação desses hormônios pancreáticos, da ação endócrina, é a regulação de uma função importante, que é a função glicêmica. O que é a glicemia, Adalto? A glicemia nada mais é do que o controle dos níveis glicêmicos, dos níveis plasmáticos de glicose. Esse controle ele é feito em jejum, né? Numa pessoa de jejum de 8, 10, 12 horas, nós temos que ter, portanto, uma glicemia menor, colocando aqui, em jejum, temos que ter uma glicemia menor que
99, vou colocar o limite, que é 100 miligramas para cada decilitro, para cada 100 ml. Então, em jejum, nós temos que ter valores menores do que 100 miligramas por decilitro de glicose circulantes. Se tivermos valores maiores, isso pode caracterizar uma doença, que vocês sabem muito bem, que é a diabetes. Então, o que chamamos de hipoinsulinismo, o hipoinsulinismo, ele caracteriza-se pela diabetes, certo? Que a gente precisa ter muito cuidado, porque essa diabetes ela vai apresentar, né, fisiopatologias importantes. Agora, é necessário que a gente saiba também quando a gente tem um, por exemplo, um aumento da produção da insulina, essa insulina ela vai induzir a recaptação de glicose pelas células hepáticas e, a partir daí, a biossíntese de glicogênio, a chamada gliconeogênese, que é importante para a gente armazenar a glicose, principalmente nos músculos. Uma coisa importante também destaca-se aqui com relação ao metabolismo dos carboidratos. Quando há essa indução da gliconeogênese, há também um aumento do estoque de gordura, olha aí, do estoque de gordura, que a gente chama de lipogênese, há um aumento do estoque de gordura no nosso tecido adiposo. Legal? Se você já tem uma tendência à obesidade, e se é sedentário, e essa obesidade ela vai se acentuando, a tendência é que você gere uma situação de resistência insulínica para justamente evitar que esse aumento de estoque ocorra, já que a insulina está diretamente ligada a esse aumento. E a resistência à insulina provoca no obeso uma uma diabetes tardia, porque pode estar vinculada justamente a esse metabolismo da insulina e, consequentemente, da manutenção dos nossos estoques lipídicos. É por isso que uma pessoa que tem obesidade geralmente tem diabetes, um tipo de diabetes que a gente chama de diabetes tardia. Legal? Para diferenciar essas diabetes, nessa tabela, a gente vai observar, eu vou também organizar a tabela para que vocês continuem me vendo sem que haja nenhum tipo de atropelo com relação às informações que nós vamos analisar. Pronto, agora tudo bem. Nessa tabela, a gente observa que existem dois tipos de diabetes. A diabetes que é conhecida como tipo 1, chamada de insulino dependente, essa é uma diabetes que tem uma caracterização genética mais forte. Então, o indivíduo ele tem uma chamada doença autoimune que determina o hipoinsulinismo, porque nessas pessoas há, portanto, uma destruição das células beta, das ilhotas de Langerhans. Então, essa destruição nada mais é do que explicada por uma autoimunidade desencadeada, claro, por um fator genético presente. Então, pessoas que são filhas de diabéticos do tipo 1 provavelmente podem nascer com esse tipo de diabetes. O início da doença se dá ainda na infância ou na adolescência, que é quando você tem os níveis de insulina reduzidos a quase zero. Essa hereditariedade, portanto, ela é bem forte, mas, é claro, né, também existem outros fatores associados, né, na produção de insulina, e esses fatores estão relacionados a uma doença autoimune, a autoimunidade, certo? Então, em função dessa autoimunidade, a gente tem a destruição das ilhotas, principalmente das células beta, ocasionando assim um aumento glicêmico. Sinais e sintomas: sede intensa, polidipsia, boca seca, apetite excessivo, é o que a gente chama de polifagia. O indivíduo quer comer tudo e mais um pouco, cansaço, aumento da diurese, é o que a gente chama de poliúria, além de, com o desenvolvimento, doença vascular, se não há controle, doença vascular periférica, dificuldade de cicatrização, retinopatia e cegueira, se não há um controle, além de uma possibilidade, por exemplo, de morte por infarto agudo do miocárdio. Agora, na diabetes tipo 2,
essa diabetes ela não é insulino dependente, pelo menos no início. Ela é considerada uma diabetes tardia. O indivíduo ele nasce com a sua regulação de insulina normal, mas geralmente nos adultos que são obesos, em função da chamada resistência à insulina, esses indivíduos eles passam a ter uma tendência, uma tendência a diminuir a produção, não é? Não somente a produção de insulina, como a recaptação de insulina nas células através, não é, de um receptor específico nas células que vão, não é, a partir dessa captura da insulina, vão agir, não é, com a entrada da glicose para justamente fazer a gliconeogênese e reduzir a glicemia. Então, com a tendência de ganhar uma resistência à insulina por causa da obesidade, as pessoas passam a ter uma deficiência no metabolismo glicêmico. Isso gera, claro, um quadro de diabetes. Um quadro de diabetes que pode ser controlado por mudanças de hábitos ou simplesmente, né, por medicamentos, mas que muitas vezes pode passar a ser também insulino dependente. Pessoas que têm casos na família de diabetes tipo 2, se preocupem, porque vocês podem desenvolver mais facilmente esse tipo de resistência insulínica. E se você for sedentário, for obeso, então isso pode, né, ser uma característica, né, marcante dentro da patogênese da diabetes, certo? Eu posso ter sintomas discretos ou até mesmo não apresentar nenhum sintoma característico, mas posso também, né, destacar alguns aspectos importantes, como cansaço, sede aumentada, poliúria, enfim. Legal? Tudo bem? Só para a gente finalizar nosso encontro, vamos fazer algumas questões. Assinale a alternativa correta em relação às secreções dos hormônios. Então, vamos tanto falar sobre as glândulas que nós acabamos de estudar, como também vamos lembrar algumas coisas relacionadas ao nosso eixo hipotálamo-hipofisário. Então, vamos lá. A aldosterona é um hormônio produzido pela glândula suprarrenal, acabamos de ver, pelo córtex, aumentando a reabsorção de água por difusão. Difusão, qual é a difusão, pessoas? Osmose, quando a concentração de sódio aumenta no sangue, porque a aldosterona é um mineralocorticoide. Lembra disso? No entanto, pessoas, como é um hormônio que está diretamente relacionado ao controle dos sais, se é um mineralocorticoide, então ele não vai atuar na osmose. Ele vai atuar justamente na reabsorção salina. Então, ele vai aumentar a reabsorção salina, diferentemente da reabsorção de água. Então, a primeira alternativa está falsa. Cuidado! O hormônio que está diretamente ligado ao controle da água é justamente o ADH, que é o hormônio antidiurético. Vamos lá? O hormônio antidiurético, que é produzido no hipotálamo e armazenado na neurohipófise. Ele aumenta a permeabilidade do túbulo contorcido distal, final, e túbulo coletor, certo? Quando a pressão osmótica do sangue também aumenta. A pressão osmótica do sangue, claro, também vai aumentar por causa da diminuição de água. Então, o indivíduo está bebendo pouca água, há maior concentração no sangue, havendo maior concentração no sangue, o hormônio é secretário para dizer assim, ó, meus queridos rins, amigos diletos, não eliminem tanta urina, eu preciso de água. Então, olha o nome do hormônio, antidiurético. Então, ele é secretado para justamente reduzir essa diurese, aumentando, portanto, a pressão osmótica do sangue. Muito bom, verdadeiro. Essa característica aqui específica do ADH. Mas vamos ver as outras. Quando bebemos muita água, a pressão osmótica do sangue cai e, com isso, a produção do hormônio antidiurético aumenta. É o contrário. O hormônio antidiurético vai justamente ser diminuído ou não, ou até mesmo inibido, porque você tem muita água, tem portanto, um aumento, não é, do nosso quantitativo de água plasmático. Então, em função disso, a gente vai ter que aumentar a diurese para eliminar esse excedente. É um indivíduo que, por exemplo, ingere muito líquido, quem toma muita cerveja tende a urinar mais.
Então está falso a letra C. Letra D. A aldosterona, hormônio produzido pela hipófise, diminui. Opa, a aldosterona é hormônio produzido pelas adrenais. Falso. Letra E. Em dias quentes, quando bebemos muita água, as células do hipotálamo são estimuladas a produzir o hormônio aldosterona? Ih, não. Se fôssemos produzir o hormônio aqui, seria o ADH, né, pessoas? E no caso de ingerir muita água, a tendência é que a gente iniba o ADH. Então, falso. Portanto, a resposta de fato é a letra B. B de bola. Ok, pessoas? Tudo certinho? Beleza, meus queridos amigos. Então, somente ajustando agora a minha imagem para que a gente converse um pouquinho. Nesse momento final, nós estamos agora finalizando esse nosso encontro, falando sobre a chamada fisiologia do sistema endócrino, parte 2, lembrando aqui as principais ações de algumas glândulas e seus hormônios. Certo? Ficamos por aqui. E depois, claro, mais uma videoaula que há pouco tempo estará no canal para que vocês tenham acesso para a gente estudar essa tão belíssima biologia. Um forte beijo, pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau. Sempre. Tchau, tchau.